E a gente precisa envolver todos esses entes, né, todas essas instâncias. Então, o tema já diz para a gente um pouco, né, dessa complexidade, desse desafio que a gente tem. Política de Estado, né, direito à educação, porque está previsto em lei, diversidade e justiça socioambiental na terra da liberdade. E isso é muito bom, né? Falar sobre direito à educação, justiça socioambiental, porque urge trabalhar com esse tema, e falar também sobre que terra é essa que estamos e que liberdade é essa que temos, né? Que direito é esse? Pode passar. Então, por que esse tema? Essa é a primeira provocação, né, que nós fazemos para vocês. Por que esse tema e o que precisamos discutir, né, para que a gente possa fazer um planejamento sem perder de vista a política de Estado, né, e não a política de governo, porque o plano é decenal, não é, gente? Se é decenal, pode entrar e sair, não é? O prefeito ou a secretária nesse período, mas a gente precisa garantir, né? Se é plano de Estado, a gente precisa garantir que esse planejamento feito, né, por toda a sociedade do município, ele seja garantido, ele não mude com as pessoas que podem mudar, né? Na prefeitura ou na Secretaria de Educação, tá certo? Então, essa é a intenção, fazer um plano decenal, né, que seja eficaz, que traduza o que a gente precisa melhorar, tá? E que ele seja garantido, tá certo? Além disso, a gente tem o direito à educação, que está previsto na Constituição, a questão da diversidade, né? E como ela é tratada na sociedade, como ela é discutida na educação, tá? Que estratégias a gente pensa para contemplar essa diversidade em todos os seus aspectos. A gente sabe o quanto ela é complexa, né? E como é muitas vezes delicado trabalhar. A justiça socioambiental, que urge também, né, para que a gente garanta que todos, né, tenham esse direito, principalmente, né, falando de um município que tem uma produção tão vasta, né, como a gente sabe, de maracujá, produção de morango, né, de café, e toda a história construída no município, tá? Então, isso é garantido para todos, chega para todos da mesma maneira. Vai, Miguel. A gente pode pensar, pelo menos o inverso, não é? Se eu tenho uma terra de liberdade, que liberdade é essa? Eu tenho essa liberdade em relação à sociedade, ao ambiente em que eu vivo, porque socioambiental não é só a parte da natureza, do campo, não é? Mas socioambiental, o ambiente está também na escola, no município, nas ruas, nas comunidades, né? Se eu não incluo todos que vivem, eu tenho liberdade, aquela pessoa tem liberdade, não é? A pessoa, eu ouvi aqui alguém falar numa comunidade quilombola. Essa comunidade quilombola aqui do município tem liberdade, como qualquer outro cidadão do município que esteja em qualquer lugar, né? As crianças, então nós tivemos há poucos dias a eleição do Conselho Tutelar,
garantiu a liberdade das crianças e o Conselho Tutelar garante a educação. Então a gente precisa vislumbrar um trabalho coletivo, cooperativo, solidário no município. Na abertura também foi falado que temos diversidade de opiniões, não é? Se a gente não tem diversidade de opinião, a gente tem liberdade? Se eu tenho que aceitar exatamente o que o outro quer ou o que o outro faz, eu tenho essa liberdade? Não é? Então, é interessante a gente pensar em todos esses aspectos do nosso dia a dia, né? Da nossa construção enquanto cidadãos, professores, né? Que tendemos a ter um olhar crítico, né? A desenvolver na criança o olhar crítico. E para ter esse olhar crítico, eu preciso também saber ouvir, não é? E saber fazer uma análise. Vimos também aqui, já nesse início, a importância da avaliação. Alguém falou na fala inicial ali na mesa, não é? Que às vezes a pessoa não quer conhecer o resultado de uma avaliação. Mas se a gente não conhece o resultado da avaliação, a gente não tem como melhorar, reconhecer o que está dificultando a gente construir esta terra de liberdade. Então a gente precisa fazer análise do plano que foi feito, né? Por que a gente não conseguiu desenvolver tudo, não é? E aí, sem se aborrecer, sem brigar, sem dialogando mesmo, para que seja uma construção coletiva, não é? Que vai passar 10 anos, não é? Então eu preciso saber ouvir e também dar minha opinião, né? Eu não posso me esquivar de participar dessa conferência e depois, daqui a 2, 3 anos, é um absurdo, aquela conferência não deu para nada, está inflando, não adianta. Então está na hora da gente decidir, pensar como é que a gente quer barra da estiva, não é? E trabalhar durante esses 10 anos. Então, a partir daí, né, desse desafio, entender o tempo do plano, as perspectivas, né, e expectativas, os esforços de todos, né, todos os profissionais da educação, né, toda a comunidade escolar, toda a sociedade, porque a sociedade precisa também entender o seu papel, né, em relação à educação, trazer a família para a escola, né, para que a gente possa envolver a família também com a educação, né, e com essa complexidade, né, de desafios e diversidade que ela se apresenta para todos nós, tá? Além de verificar que condições o município tem de monitorar e avaliar essas metas, tá, gente? O instrumento de monitoramento e avaliação, ele é necessário porque é ele que vai nos guiar para que a gente possa compreender o que é preciso mudar o percurso, né? Melhorar, como um vazamento que a gente tem em casa. Se a gente tem um vazamento em casa, né? O que é que a gente faz? Fecha a porta para não ver? Não, né? Que vai piorar, provavelmente, tá? Então, algo que muitas vezes não nos agrada, né? Mas a gente não pode perder de vista. Então, as metas que não foram cumpridas,
né? Ou então que não foram pensadas no plano anterior, elas precisam ser revistas, precisam ser analisadas, né? Onde chegamos e onde queremos chegar agora, o que precisamos rever de metas que estavam previstas no plano anterior e que não cabem mais, né? Por exemplo, alfabetizar até o 3º ano. No plano anterior, isso cabia, mas agora não é mais até o 3º ano, é até o 2º, não é, gente? Então, algumas metas que estavam lá, né, que precisam ser revistas, foram planejadas e não alcançadas, ou algumas que foram planejadas e que precisam ser revistas, né, porque o tempo mudou, né, e nos exigem outras atitudes, outras ações. E aqui, pensar em Barra da Estiva, né, como município com uma história de lutas, não é isso? Aliás, professor de história ali, meu colega, quase todos os municípios, né, brasileiros têm história de lutas, não é, professor? E nós somos resistentes, resilientes, né, e estamos sempre aprendendo. E a história de Barra da Estiva, né, do seu passado e de suas conquistas, o quanto o povo já passou, né, para constituir esse município, não é, Neto? Desde fazendas, né, que aqui estavam, até essa expansão e tornar esse espaço um município, tá? Com suas produções, que antes era o café bem forte, né? A gente vai mudando o tempo e os interesses e as vontades, né? Como diz o poema, e a gente também muda. E hoje o forte aqui é o que, gente? Morango. Morango. E a gente vai sair daqui sem morango, Guilherme? Ah, não. Agora eu quero ver se a gente vai sair daqui sem morango. Mas assim, a gente precisa juntar a educação, pensar na educação e no fortalecimento. Quando eu vim para cá, já fui para entregar na empresa. A gente precisa conhecer a história para projetar o futuro, né? É conhecer. Se hoje o café não está mais como era antes, por que não está? Será que se tivesse um objetivo educacional que ajudasse no socioambiental, eu estou aqui imaginando, não é? Por que o café hoje não faz frente, não é, ao morango, o morango está, não é? E a questão ambiental está sendo reconhecida, está sendo preservada, cuidado, não é? E o pessoal que trabalhava no café, ele ainda tem trabalho? Ainda tem? Como é que estão os pais dos nossos estudantes, não é? O que a gente pode pensar para melhorar a vida do município, do ambiente, que tal a gente fazer um pensamento, uma proposta educacional que venha fortalecer essa produção, não é? O Neto falou que aqui na conferência tem as escolas estaduais, escolas profissionais, escolas municipais. Então, vamos juntos, não é? Todos pensar nesse futuro e no fortalecimento do que o município produz, né? Então, nada melhor do que entender a história, né? Para a gente pensar o presente, fazer acontecer e projetar o futuro, tá? Então, esses temas, política de Estado e educação,
diversidade e inclusão e justiça socioambiental. É essa a provocação que a gente quer fazer. Como é que a gente envolve, engaja toda a comunidade, né? Todo o município, para que entenda a importância, né, dessa temática da sociedade, tá? Integrando educação, ambiente, cultura e diversidade. Mas para ter um município com todos, né? Não é somente as escolas. Não é somente as escolas. E para isso a gente precisa buscar parcerias, tá? Parcerias com outras instituições para que a gente possa garantir, né, que todos os munícipes, né, se formem e que se engajem nesse movimento, né, de preservação do ambiente, de se entender como parte do ambiente, e aquilo que eu faço que prejudica o ambiente volta para mim. Não é isso, gente? Estamos vendo mudanças climáticas e não dá mais, né, para que a gente não engaje. Essa é a palavra, engajamento, tá? Não dá para assistir passivamente, né? E eu falo também enquanto professora, porque enquanto professora a gente sabe, quando a gente provoca o aluno, ele responde. Não responde? Basta a gente provocar. Então, não dá mais, né, para não chamar, né, não fazer esse chamamento para as crianças e jovens para o que está acontecendo com a terra, para que o que está acontecendo para o município. E esse é o movimento de todos e de cada um de nós, de todos, tá? Porque as mudanças climáticas, nós já estamos vendo os prejuízos que estão ocorrendo, né? E quem mais sofre com ela somos nós. Todos nós perdemos, tá? Então, esse é um momento, né, de mobilização mesmo, de conscientização e mobilização. E que o Omar vai falar um pouquinho de exemplo de políticas, né, que nós já conhecemos e que envolvem a diversidade, né, a garantia de direitos. Vai, Guilherme. Ela está acostumada a ser professora. E aí, gosta de fazer o jogral. Todo mundo conhece o jogral, não é? Então, ela aí joga para mim. Mas eu pego a bola. Nós conhecemos vários programas de governo, de programas de Estado, não é? Porque, apesar de toda a história que nós passamos nos últimos anos, alguns desses programas tiveram um baque muito grande por falta de recursos, né? Mas eles resistiram, né? O acesso universal à educação, voltamos à nossa história, a gente sabe que as escolas não recebiam todos e todas as pessoas, não é, do município. Antes, as escolas eram restritas às classes mais, né, abastadas, à sociedade. Precisou que viesse a lei, né, que garantisse o direito para todo mundo, para todos os estudantes naquela faixa etária. No entanto, hoje a gente precisa, já garantimos, né? Eu acho que agora a gente tem uma parte da educação infantil, né? Que a gente tinha um programa que ia fazer creches, né? Mas que não teve, mas assim mesmo eu vi aqui no início da fala, eu fiquei prestando muita atenção no início da fala de todo mundo, teve creche construída aqui no município, né? Então a gente precisa dar essa
continuidade, não é, das construções e da disponibilidade de vaga para as crianças na idade certa, né? A gente tem os programas de bolsa das escolas estaduais, principalmente, não é? Então, a gente precisa garantir, e das escolas federais também, dos estudantes universitários, né? A gente está agora, aprovamos aqui na plenária uma moção de apoio à Universidade Federal da Chapada Diamantina, e a gente precisa garantir que as pessoas, né, que acessem a universidade tenham a possibilidade de continuar na universidade, de continuar estudando, de se manter, de comprar livros, de merendar, de se alimentar bem. Então, isso é importante, não é? E bolsa de estudo também para nós, professores, né? A gente precisa também se capacitar, melhorar a nossa formação, avançar na nossa formação. A gente tem as universidades abertas, né? A Universidade Aberta do Brasil, que ela faz convênio com várias universidades federais, com a Universidade do Recôncavo, a UFRB. Então é possível fazer cursos, não é, na EAD, não é, para nós professores. É interessante vocês acessarem lá. Então, a educação inclusiva, eu vi aqui também, eu prestei bem atenção às falas anteriores e vi que está tendo, vão ser 2 ou 3 escolas, não é, de educação inclusiva aqui no município. É muito importante isso, porque a gente dá a possibilidade daquele estudante aprender no tempo dele. Ninguém deixa de ter a possibilidade de se inserir na sociedade, tendo uma educação para ele, pensando nele ou nela, não é? Com aquelas especificidades. Então, a educação especial, uma educação inclusiva, uma educação respeitosa, né? Uma educação colaborativa. Eu preciso colaborar com todos os meus colegas, né? Então, essa é uma educação inclusiva, né? E aí eu lembro novamente da escola quilombola, não é? Que é importante a gente ter um trabalho respeitoso com essas pessoas que foram historicamente desrespeitadas, desconsideradas, não tiveram a possibilidade, né, de uma educação de qualidade, né? Então, essas ações afirmativas, a gente sabe que tem um debate muito grande com as ações afirmativas, porque acho, por exemplo, que cota na universidade não é legal. A gente precisa saber que história, lá vem a nossa história novamente, né? Por isso a gente precisa conhecer a história. Se a gente conhece a história e sabe que essas pessoas não tiveram a possibilidade porque a sociedade os excluiu, a gente precisa agora que reconhece que essas pessoas têm direito, como todos nós temos direitos, né? Todos nós temos direitos. Então, precisamos ter ações afirmativas para trazer esses jovens, essas crianças, para uma educação de qualidade também. Então, a gente não pode ver a escola quilombola como uma escola qualquer. Ela é nossa prioridade, né? Até para garantir a equidade, porque pela Constituição todos temos direitos. O transporte escolar é outra polêmica, não é? Quem
sabe, né? Então a gente precisa, eu estava conversando antes sobre as escolas aqui do município com um colega aqui, nosso professor, e a gente sabe que tem escolas em comunidades, escolas em povoados, e essa distribuição de matrícula e de que vai refletir no transporte escolar precisa ser bem pensado. Qual é o transporte escolar? Vai pegar quem, de onde, não é? Como é que a gente vai garantir esse transporte escolar agora no plano municipal de educação e que vai ter reflexos no plano estadual e no plano federal, não é? Porque a gente vai fazer um plano que é para o nosso município, mas ele vai incluir a nossa comunidade, o nosso município no estadual e no nacional. Então a gente precisa pensar como é que a gente quer esses jovens, essas crianças transitando em ônibus escolar. Né? Como é que meu filho vai chegar mais perto? Eu moro em tal comunidade, como é que meu filho vai chegar mais perto? Para fazer essa logística de movimentação das crianças no município. A alimentação escolar, a gente falou aqui antes da questão trazer parcerias. Né? A poetisa também disse que é do CRAS, né? Então, eu adorei a poesia dela. A alimentação escolar hoje, a gente precisa, já foram vários estudos dizendo que as crianças mal alimentadas têm dificuldade de aprendizagem, mas hoje a gente tem um programa de alimentação escolar que dá direito até a melhorar a economia do município, não é? Se essa alimentação escolar, além de ser nutricionalmente calibrada, né, equilibrada, ela pode melhorar, né, comprando da agricultura familiar, comprando da produção do município, né, melhorar a alimentação dos estudantes. Então isso é muito importante e a gente pode fazer essa essa combinação, ver como é que a gente pode melhorar com a produção, levando a produção até fazer porta na escola. Aí a realidade de vocês, só vocês sabem. Eu vim aqui cair, fui convidada para falar e só para levantar hipóteses, possibilidades, mas são vocês que conhecem bem o município, que podem pensar em como melhorar a alimentação dos estudantes, a economia do município, a produção rural, no campo. Então, tudo isso é um conjunto de ações que podem estar refletidos no campo. E a coisa mais importante que hoje o governo federal vem dando uma ênfase muito grande, que é a criança alfabetizada. Nós estamos começando, eu acho que aqui no município todo mundo sabe que a gente está fazendo agora a prova SAB, não é? Então, essa prova, é muito importante, porque a gente vai ficar conhecendo, só fazendo uma brincadeira, o que o aluno sabe, né? Então, a gente vai ficar sabendo e pode, daí, planejar nossas ações futuras, não é? A criança alfabetizada também vai ter avaliações e a gente vai ficar sabendo como é que está a alfabetização dela, não é? Que já foi falado aqui por Fátima, que no plano anterior, que está se encerrando, a alfabetização era em 3 anos,
depois veio a lei que mudou para 2, então a gente precisa mudar agora também, não é? A alfabetização. E ter a importância disso, ver a importância disso para toda a vida acadêmica do estudante, porque a nossa educação, ela é letrada, não é? Letrada, tudo a gente precisa ler, não é? Então a gente precisa ler e ler bem, e não só ler o que está escrito ali, mas ler o que está nas entrelinhas, o que ele quis dizer, não é? Então tem todo um grau de leitura que não é só ali nos 2 primeiros anos, mas durante toda a vida acadêmica. Não é? Eu vou correr um pouquinho, tá? Que é o carro do tempo. Se deixar que o mar fica com vocês aí até meia-noite, tá, gente? Pois é, ó, já tá fazendo sinal e eu tô contando aqui no meu reloginho também. Então, concordo com essa afirmação aí de Anthony de Saint-Exupéry, né? Famoso autor do livro O Pequeno Príncipe. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos construindo, tá? Então, se a gente tem isso em mente, né, a gente toma mais cuidado com o que a gente planeja, né, para em longo ou curto prazo. Tá certo, gente? Então, o desafio, além do desafio de construir um novo plano municipal de educação, a gente tem como desafio a construção de um projeto de educação que contemple diversidade e inclusão, a justiça social e a preservação ambiental, tá? É cuidar para que tenhamos ações mais sustentáveis. E a ação sustentável é eu pensar no futuro, eu pensar no outro, o que eu consumo, né? Como eu consumo e o que eu penso para as gerações que virão depois de nós. Como vamos deixar a Terra, como vamos deixar o planeta. Isso é importante para que a gente comece, né, a ter pessoas mais preocupadas, humanizadas. Isso é uma questão de humanidade, né? Pensar em quem vem depois, se colocar no lugar do outro, né? É uma questão de humanidade, tá certo? Próximo, por favor. Então, pode passar. Aqui, né? Eu trouxe só um exemplo, tá? Lembra lá do vazamento? E a gente não pode fechar a porta, não é isso? Aqui é uma situação, né, da matrícula em tempo integral de Barra da Estiva, em que 2018, né, a gente teve aqui no município esse percentual, né, esse quantitativo, na verdade, em cada uma dessas séries. Em 2019, quando chega, a gente pula 20, né? Porque 20 foi o ano da pandemia, então a gente vai para 21 e 22, tá? O que não foi possível alcançar e por quê? E quais os novos desafios, tá? Então, a gente tem ali dados de 21 e 22 que a gente traz para vocês, para que a gente pense o seguinte: o que não foi possível fazer nesse tempo, tá? E o que precisamos agora, né, dar conta e não deixar que esse quantitativo, né, porque é uma das metas do município, é uma meta do estado, é uma meta do país, tá? Aumentar o percentual de escolas que ofertam educação integral, né, e de estudantes que estejam matriculados em educação integral. Pode passar, por favor. Esses dados são do INEP. Qualquer um tem acesso, tá, gente? Esses dados são públicos porque são dados de município. Qualquer dado referente ao município que não envolva
dados de estudantes, né, de indivíduos, são dados de acesso ao público. Aqui também nós trouxemos dados sobre aprovação nos anos finais, né, e reprovação. Esses gráficos de aprovação e reprovação, né, sempre que eu olho, eu paro para pensar enquanto professora que sou, né, e dizer assim, qual seria a expectativa de cada escola em relação às aprendizagens? Que todos os estudantes que entram na escola, eles saiam com um aprendizado, correto? A gente quer estudante reprovado? Não. O estudante entra na escola para quê? Para aprender, não é isso? Ele quer ser reprovado? Não. E o papel nosso, desafiador enquanto professor, é fazer com que o estudante aprenda. Dar aula para aluno que sabe é muito fácil. O difícil é dar aula para o aluno que tem mais dificuldade, não é? Então, estudante não vai para a escola para ser reprovado. Qualquer número que esteja como taxa de reprovação é ruim para todos nós. Porque a taxa de reprovação, não estou dizendo que a gente deve aprovar algo que não sabe não, hein, gente? O nosso esforço é fazer com que o aluno aprenda. Mas a gente precisa olhar esses dados, que é uma série histórica importante, né, para que a gente observe o seguinte: a taxa de reprovação do município caiu, nos anos finais, caiu. Mas a gente quer ainda alguma reprovação? Não. Correto? Não queremos nenhuma reprovação. Queremos alguma taxa de abandono? Não. O abandono deve ser zero. Correto, gente? O abandono deveria ser zero. E a gente pode trabalhar para isso? Podemos. Não podemos, né? Trabalhar para não ter abandono em Barra da Estiva e em nenhum município do estado da Bahia. Porque, infelizmente, a taxa de reprovação, ela contribui para dois indicadores muito ruins: abandono e distorção idade séria. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente para que a gente redobre o nosso esforço e garanta que essa taxa seja zerada. Tá, gente? Próximo, por favor. Quais os prejuízos a distorção idade séria causam para o município? São inúmeros. Olha lá, a taxa de distorção, né, em cada ano. Aqui a gente só trouxe do 6º ao 9º ano, né? Mas a gente precisa olhar isso quando ficar para fazer o plano municipal, porque isso aqui é uma evidência, tá, gente? Aqui, ó. E olha, se vocês atentarem, né? A gente tem uma redução, tá? Quando a gente olha de 2018 a 2022, mas ainda, né, a gente tem indicador alto, 26% de estudantes com distorção idade séria no 9º ano. Queremos isso? Não. Tá? Olhar para o indicador é importante para que a gente saiba o que a gente quer. Correto? Lembra lá do vazamento, né? Não vamos fechar a porta para vazamento. A gente vai tratar o problema, tá certo? Então, se a gente tem, né, percentuais altos, 8º ano, 31% no 8º ano, em 2022, não. Tenho certeza que não queremos isso, tá? E quem contribui para essa distorção é o abandono, né? Os estudantes que abandonam porque se sentem incapazes, os estudantes que são reprovados, né, e acham que não sabem, e o nosso trabalho é fazer com que o estudante aprenda. Pode passar, por favor? Aqui, meta de aprendizagem, nós temos lá, né, no indicador 7, é muito interessante a gente observar
que o município, quando o IDEB é divulgado, tá, gente? Os municípios correm para olhar se atingiu ou não atingiu a meta. Não é assim? Nosso município atingiu a meta nos anos iniciais, a meta projetada do IDEB. Nos anos finais, não atingimos a meta. E o que diz a meta? O que é que diz a meta? O IDEB é um dos indicadores de qualidade da educação. Mas a gente para olhar o que compõe esse indicador. São duas informações importantes. A taxa de aprovação, tá? De todos os estudantes de todas as séries. Todos, de todas as séries. Não é só da série que faz a prova do SAEB, tá? Não é só do 5º ano e não é só do 9º ano. Aqui eu trouxe o indicador do 9º ano, para provocar uma reflexão com vocês sobre o quê? Quando o estudante chega no 9º ano, com essa aprendizagem, no nível, né, essa pontuação de 249 em língua portuguesa e 253 em matemática, o que isso nos diz? Ali eu coloquei para vocês a escala de proficiência. O que tem na escala, gente? Cada nível começa de 200 no 9º ano, tá? Se a gente olhar a escala do ensino médio é outra, se a gente olhar a escala dos anos iniciais é outra. No 9º ano, a escala de proficiência, que detalha um conjunto de habilidades, né, e conteúdos que os estudantes deveriam ter já desenvolvido ao chegar naquela série, o que é que esse dado está dizendo para a gente? Que os estudantes do 9º ano, em 2021, estavam com média de proficiência, maioria, tá, gente? Média, se a gente somar a idade de todo mundo aqui e dividir pela quantidade de pessoas, né, vai dar um número que talvez não agrade o Neto, nem Fátima, nem Guiomar, né, porque é o somatório de todas as idades dividido pela população. A média ali quer dizer o quê? É o somatório da pontuação de todos os estudantes de todas as escolas de Barra da Estiva, dividido pela quantidade de estudantes que fizeram a prova. E deu aquele total ali. E o que eu estou mostrando para vocês, em uma escala que vai do nível 1 até 375 pontos em língua portuguesa e 400 pontos em matemática, está no nível, tá? Olha quanto a gente ainda gostaria, né, que esses estudantes revelassem ao fazer uma prova, seja ela do SAEB ou qualquer outra avaliação. Então, de 200 a 225, nível 1. De 225 a 250, nível 2. Então, a gente está entre o nível 1 e o nível 2, em uma escala que tem 8 níveis em língua portuguesa e 9 níveis em matemática. Então, muitas vezes, o que eu estou alertando vocês é assim: se são dois indicadores, tá, que geram o IDEB, taxa de aprovação de todos os estudantes, e o desempenho deles na prova de língua portuguesa e matemática do SAEB, atenção, tá? O que é que a gente considera como adequado em termos de aprendizagem? É nível 1 e 2 que a gente quer nossos estudantes, numa escala de 9 níveis? Não. No mínimo, a gente quer nossos estudantes a partir do nível 5. Não é isso, gente? Vamos tirar assim uma média a partir do nível 5. Isso é para chamar a atenção de que o que descreve a escala de proficiência precisa ser conhecido de todos.
Porque em língua portuguesa, tá? Que é a minha área de formação, o que está lá no nível 5, para o estudante do nono ano, é dizer que o estudante lê de forma crítica textos que circulam na sociedade. É o estudante que compreende a ironia e não só faz a ironia, né? Porque o nosso estudante, ele é bastante irônico, mas tem um texto que pede a ele que identifique a ironia e ele não sabe. Tá? Olha, nosso tempo já acabou. Então, nós vamos fazer um passeio rápido sobre a apresentação que nós trouxemos. E vamos deixar a apresentação com o Neto. E aí o Neto pode socializar com vocês. Aqui bem rápido. Aqui é o detalhamento do percentual de estudante por nível da escala, em língua portuguesa e matemática. Por que isso é importante? Para a gente entender quantos estão no nível 0, tá? No nível 1, até o nível 8 ou 9, tá? E pensar em um trabalho que garanta a oportunidade de aprendizagem para todos. Pode passar. Pode passar. É só para entender. Agora na carreira. Aqui nos anos iniciais, tá, gente? Ali foi anos finais, anos iniciais. Então, a provocação é essa. Qual aprendizado deve ser considerado adequado ao final do quinto ano? Não é nem nível 1, nem nível 2, nem 3. Tá? Piscando o olho aqui para vocês, tá certo? É ver o que descreve a escala e por que esses estudantes não revelam o aprendizado que está lá no nível 5, no nível 6, ok? O que foi estabelecido para a criança alfabetizada, tá? Está a partir de 700 pontos pelo MEC. Então, nas nossas escolas, a gente pode estabelecer o que é que a gente deseja que nossos estudantes estejam em relação ao aprendizado. Não podemos, gente. Olha, nós queremos isso aqui, vamos projetar para cima, tá? E, enquanto professora que sou, quando a gente provoca o estudante, ele corre para responder. Isso é dado de pesquisa, tá, gente? O estudante não quer decepcionar a nossa expectativa. Quando a gente diz que ele é capaz, que ele pode, ele quer corresponder à nossa expectativa. Então, desafios e possibilidades. Atendimento à complexidade da educação, com tudo que ela traz, né, de situações sociais, ambientais, de inclusão, tá? Planejamento de ações voltadas para a sustentabilidade, melhoria das condições de trabalho e de vida no município para todos, não somente os profissionais de educação, né? E isso daí a gente fala de inclusão e de respeito a todos. Envolvimento e posicionamento social para garantir a continuidade e execução do PME, tá? Esse trabalho aqui, né, do colega que presidir isso não é fácil, né? É muito desafiador e precisa de muito apoio, de muita compreensão, né? E que todos estejam juntos. A gente se coloca à disposição, tá, Neto? Para discutir melhor esses dados, as metas, junto com vocês, tá bom? E aqui, né? Marina Colação não poderia ficar de fora. Quando a gente fala de se acostumar com o que não devia, tá? Quem conhece o texto, né? Eu sei, mas não devia. Aqui é só um trechinho, né? Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma à poluição, as bactérias da água potável, a contaminação de águas do mar, a
além da morte dos rios. Né? Então, o texto na íntegra é uma reflexão sobre o que o mundo nos obriga e que a gente vê cotidianamente, se acostuma, mas não devia. Aqui, os desafios das ODSs, e é preciso, viu, Neto, integrar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Da ONU, que está previsto até 2030, e que todos, eu trouxe só alguns aqui, o 2, o 4, o 5, o 10, o 12, 16 e 17, né? Como tem relação com essa temática que nós estamos trabalhando, tá, gente? Fala de sustentabilidade, de direito à educação, de inclusão, principalmente do trabalho da mulher, né, da diversidade de gênero e da importância da mulher na sociedade, tá? Aqui mais algumas possibilidades e a gente vai encerrar, né? Tem mais um colega ali, a gente já passou do tempo, se deixar a gente vai até o final, e a gente se coloca à disposição, né, Guiol? Caso precisem de mais dados, mais elementos, tá? Para que possam construir um plano garantindo todos esses direitos, né? Olhando esses dados para que a gente possa avançar, tá? A gente se coloca à disposição e agradece a atenção de vocês. Gente, eu agradeço a presença e assim, essa fonte inesgotável de vontade que a gente tem de beber desse conhecimento, né? Mas eu peço desculpas à plenária pelo avançar das horas, mas se faz necessário. Foram pessoas que vieram contribuir para essa abertura de pensamento para a nossa Constituição, como você disse. Ela não será feita a uma mão ou duas, será feita a várias mãos. Quem são essas mãos? Nós que fazemos parte dessa educação. Então, muito obrigado, em nome da Secretaria de Educação, em nome do Fórum. A gente só tem a agradecer em nome da população de Barra da Estiva, né, de ter pessoas tão preparadas e que trouxeram para nós uma visão tão ampla e profunda da nossa educação. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os colegas. E agora, a gente dá continuidade, peço a paciência de vocês. Tá? Amanhã a gente começa às 6 da manhã. Professor Marcos Paiva, especialista em pedagogia, histórico-crítica pela UFBA, mestre em educação do campo pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, coordenador do Programa de Inovação e Educação Conectada do NEC, coordenador do Forma Campus pela Undime Bahia e coordenador pedagógico da Rede Pública Estadual de Ensino, SEC Bahia. Marcos, brigadão, e a plenária é tua, meu irmão. É nossa. Boa noite, gente, mais uma vez. Começar uma fala às 10 da noite é um desafio grande, né? Prometo a vocês que vou ser o mais breve possível, tá? Mas sem perder a centralidade da fala, ok? Meia-noite, né? Termina a fala. Tentar ser breve, tá, gente? Não é fácil. Mas assim, conferência é isso mesmo, gente. É espaço de luta também na questão da participação, que é natural que haja espaço para as falas e as coisas se alongam. Eu falo isso, já participei de muitas conferências. Só a conferência estadual foi em 3, tá? 2009, 2012 e a última conferência em 2013. E a última conferência eu tive o privilégio de ser delegado na conferência estadual, convite do Fórum Estadual de Educação. Fui para uma conferência nacional de educação, a CONAI Brasília, lá estava como delegado, um rolo compressor para cima de nós. Tá, gente? Vocês não têm noção como esse espaço é importante e como a garantia das falas aqui é importante. E os registros escritos, acima de tudo,
que são mais importantes ainda, porque a fala se perde. O que vale é o escrito. Então, quem ficou até o final, saiba que é muito importante ficar, tá? Para garantir as falas também lá na Conferência Estadual de Educação. E por que não levar um delegado eleito aqui de Barra da Estiva para Brasília? Acho que esse é o projeto, tá, gente? Quero, por favor, passar aí a exposição, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Olha o Marco lá em Brasília, ó. Naquele tempo as câmeras eram ruins, né? Não tinha os piques de hoje, ficou meio borrado assim, né? Não tinha os piques de hoje, mas estou lá, estava em Brasília, assim, viu, gente? O que se caracteriza a Conferência Nacional de Educação? E por que eu falo da Conferência Nacional de Educação? Porque as conferências municipais formam esse todo que vai ser a Conferência Nacional. E se a gente não tomar cuidado, aquilo que será discutido aqui vira para outra. 2014, lá em Brasília, muitas esperanças. Muitas esperanças. A principal delas, 10% do PIB para a educação pública. Sabe o que é isso? Hoje nós temos mais ou menos 5% do PIB, 5 ponto alguma coisa. Quem acompanhou as frentes de trabalho do Forma Campus, o financiamento da educação, onde eu e o Pascoal estávamos dividindo a tela, falamos um pouco sobre isso. Pode ir lá no YouTube, TV Undime, está lá registrado 4 capítulos, tá? 5%. Os 10% que eles usaram. Tudo que nós temos hoje, igual que maravilha, é legal do salário. Imagina quanto a gente ganha hoje esse salário. Os estudantes, a mesma com o dobro de qualidade, transporte, merenda, tudo que foi dito aqui. E até a fonte tinha pré-sal. O recurso do pré-sal ia alimentar ali os 10% do PIB. Pela primeira vez tínhamos um horizonte de uma grande revolução da educação pública brasileira. Esse de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. Foi dito aqui que são políticas de Estado, não de governo. Só, por exemplo, de lá para cá tivemos 4 presidentes: Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Sem juízo de valor, gente. E as nuances são muitas. De lá para cá tivemos uma pandemia inesperada. Nossa geração passou por uma aprovação enorme. Eu, por exemplo, perdi amigos muito queridos na pandemia. Pessoas próximas morreram na pandemia. E não dá para não colocar essas questões na conta, tá? De lá para cá tivemos uma série de situações. A PEC da morte, conhece que é isso? 20 anos de congelamento de investimento público em saúde e educação. Talvez a gente não lembre disso. Como fazer plano decenal, 10 anos, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E olha que eu não tenho 10 anos ainda não, já tem um ano pela frente, considerando até 2024, que termina a vigência do último plano. Mas Marcos, eu professor, estou na minha escola, na escola do campo, e agora? Eu não tenho nada a ver com isso não, gente. Isso aí para mim é uma coisa que na minha sala de aula, o cotidiano aqui, o pau quebrando, eu não posso pensar nessas coisas. Aí que está, engano. Porque é na escola que a materialidade dessas coisas também acontece. Tá? No momento que estamos lidando com o estudante, um fazer diário pedagógico, que é pegar aquele conhecimento do cotidiano, conflitando com o conhecimento científico, nesse movimento dialético, a gente tem a capacidade de dar um salto de qualidade nas consciências. É só uma parte. A outra parte, como professor ou professora, é participar de espaços como esse e pautar e discutir as políticas públicas. Pautar e discutir as políticas públicas. E olha que simbólico está acontecendo isso numa Câmara de Vereadores, né? Numa Câmara de Vereadores. Então, nós temos uma parcela de contribuição também no sucesso e, infelizmente, eu me incluo isso também no fracasso. Tá? Das 10 metas, só 2 foram alcançadas. E assim, ó,
Capinã, lá em cá, 8 não foram alcançadas. E a tal dos 10% do PIB, que é Produto Interno Bruto, na educação, ó, cala-te boca, ninguém comenta mais sobre isso. Tá? Ninguém comenta mais sobre isso. O pré-sal já foi para a mão da especulação financeira internacional. Temos muito petróleo e não temos o poder de dominar a nossa própria fonte de riqueza, né? Ingênuos que nós somos, mas tem gente aí que não é ingênua não, e infelizmente estão lidando dessa forma com o nosso país e com a nossa educação, tá bom? Aqui é só um levantamento rápido. Nós que estamos na sala de aula, sabe aquela história do trabalho alienado, do filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, que fica ali aquelas engrenagens, é uma crítica ao trabalho alienado, né? Onde a pessoa faz a mesma função várias vezes e não reflete sobre. A gente acha que é só na fábrica. Ah, não. Na escola também é assim. É aula, corrigir atividade, planeja aula, né? Atende aluno e corre de uma escola para outra, 2 necessidades diferentes, e aquela agonia toda. Chega em casa, tem que dar conta de marido, tem que dar conta de esposa, é filho, a gente não tem nem que refletir sobre a vida. Tem um professor chamado Luiz Carlos de Freitas, gosto muito dele. Ele fala nos seus artigos que a educação, nesse formato que nós temos hoje, e não é barra negativa não, geral, tem tirado do professor e da professora aquilo que ele diz melhor, a capacidade intelectual. Nos tornamos dadores de aula, né? Dadores de aula. Onde eu quero chegar? Reflexões como essas, que são da educação, a gente não tem tempo de pensar, né? É aquela história, final de semana, vou passear com a família, curtir uma cachoeira aqui na Chapada, adoro a Chapada, viu, gente? Hoje eu conheci Ibiquara, aproveitei o caminho, fui lá em Ibiquara. Morei em Itaitê 4 anos. Conhece Itaitê? Lá perto de Mucugê, aquela região. Mucugê, todo final de semana eu estava lá. Né, Janete? Janete é a companheira de uma das caminhadas. Você com o Antônio Carlos ali também. Gil, sou professor aqui da Rede Estadual de Ensino. São companheiros de uma caminhada mais longa, tá, gente? Ao invés de estar com a família, está planejando aula. Vamos lá, para não perder marido, para não perder esposa, viu? Tem que saber dividir as coisas, viu? E quem está solteira, passou São João, arrumou um namorado, adoração de São João. Vamos lá. Plano Nacional de Educação, a gente não refere sobre isso. Sistema Nacional de Educação, que é uma pauta fulcral ali do Plano Municipal de Educação, ninguém refere sobre isso, né? Plano Municipal de Educação só fica sabendo de 10 anos, porque durante o ano a gente não pensa sobre isso, né? Bota lá as metas, estratégias, mas ninguém vai lá de novo ver nada, ninguém sabe o que está acontecendo. Talvez Barra deixe seja diferente, mas nos municípios que a gente caminha por aí, e caminhei em muitos municípios, Janete sabe, eu fui um dos coordenadores da rede IPME, avaliador educacional do MEC. 40 municípios, inclusive Barra Bexiga era um deles. 40 municípios acompanhavam e todos eles corriam ali para colocar as metas e estratégias e, notoriamente, com dificuldades enormes de fazer a articulação, falta de tempo. 10, 20 programas acontecendo ao mesmo tempo. Na Secretaria de Educação, como é que dá conta de plano municipal de educação? Planejamento decenal, gente, a gente tem dificuldade de planejar a semana que vem. Imagina um planejamento para 10 anos. Rapaz, 10 anos é tempo demais, não é não? Daqui a 10 anos. Mas é assim que funciona, são planejamentos decenais, 10 anos. A gente tem dificuldade de acompanhar tudo isso, tá bom? Eixos, fundamentos, níveis, etapas e modalidades da educação, tudo isso compõe um plano. Quem aqui está na educação do campo? Levanta a mão, por favor. Em escola do campo, né? Quem aqui trabalha com a educação de jovens adultos e idosos, né? Levantou com empolgação e entusiasmo, assim que se faz, né? Educação, quem está a base de todo o processo, a creche, por exemplo, a base. Sabia que na Finlândia
Quanto maior a graduação do professor, ele dá aula nos níveis mais elementares. No Brasil, o doutor se pica na educação básica, vai para a universidade. Na Finlândia, o doutor dá aula em creche. Sabe por quê? Para garantir a base. E o Brasil é aquela coisa da cidade de cabeça para baixo, como diria Raul Seixas. Tá? Qualidade da educação é o que nós buscamos, todos nós. Ninguém aqui está na educação para ter uma péssima qualidade, né? É difícil, eu sei, mas é o caminho. Regime de colaboração entra uma mudar de assunto, que é difícil. Regime de colaboração, gente, é assim, ó. A educação sozinha não dá conta de todas as demandas sociais. Existe uma coisa chamada completude institucional. Exemplo, situações de vulnerabilidade social, a escola tem sua parcela de contribuição, parcela, mas outras instâncias estão ali para fazer a completude institucional. Questão de violência na escola, completude institucional. Questão de saúde na escola, completude institucional. Mas por isso tem que ter regime de colaboração. Às vezes o município não dialoga com seus próprios parceiros. E digo mais, na própria escola, às vezes nós não dialogamos uns com os outros. Trabalhei numa escola muito longe daqui, que a turma da cantina não falava com os professores, os professores não falavam na cantina. Não falavam, eram obrigados. Aí eu era coordenador pedagógico da escola, o povo da cantina me chamava, botava um café assim, o professor leva lá, aquela turma lá metida a cabeça, a gente não vai lá falar com eles. Aí quando o café chegava às outras professores, café é ruim, aquela turma lá não presta, dentro da escola. E a gente vai fazer regime de colaboração como se não fizer reflexões profundas sobre o que é isso. Professores e professoras, gestores escolares, trabalhando num município muito longe daqui, que nenhum secretário falava uns com os outros, eram todos ligados. Chefe de gabinete não falava com a secretária de educação. A de educação era ligada à de saúde, a de saúde era invocada com a de. E aí, não é meu governo, infelizmente, desculpa o termo. Intersetorialidade, que é o grande desafio, e cooperação para o plano municipal de educação, que depois se descama no plano nacional de educação por ser, todos nós queremos ter ciência que as estratégias pensadas para alcançar as metas precisam ser execuíveis. Sabe o que é isso? Ter a capacidade de ser executado na prática. Acompanhando, você sabe a minha não, né? Olha, toca bonito, né? Exemplo, acompanhando os municípios, Janete. 40 municípios, você tinha um município com todo respeito. Dava um melhor, mas a falta de tempo era grande. Botava assim, ó, formação de professores, Antônio Carlos. Fazer formação de professores na EJA em parceria com a UFBA para 50% dos professores da rede. Eu perguntava assim, a UFBA sabe disso? Não. Vocês falaram do reitor da UFBA que dia, gente? Ninguém falou do reitor da UFBA, não, mas para aqui a UFBA não resolve dessa forma, não, gente. Entenderam? Estratégias execuíveis é assim, eu coloquei aqui no papel a estratégia e ela tem plenas condições de avançar em 10 anos. Porque o que vale não está no papel para cumprir regime documental. O que vale estar no papel para ser executado e virar transposição prática, materialidade da meta. Ok? Pode passar, por favor. Vou navegar rapidinho aqui, viu, gente? Vou até pular uns slides aqui, que eu sei que a turma está cansada, está com sono. Né? Alguém que foi para a história de forró da Chapada do G? Então descansou no feriado, né? Não pode reclamar, tá? Quem foi para a história de forró do Grupo G, a gente entende que está cansado, tá? Brincadeira, viu, gente? Eu sei que está tarde. Pessoal, aqui são algumas diretrizes do Plano Municipal, do Plano Nacional de Educação, também do Plano Municipal, tá? Primeira questão é a erradicação do analfabetismo. 2023 ainda temos analfabetos. Isso é um absurdo. 200 dias antigos, durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos,
E no ensino médio com os analfabetos. Alguma coisa está acontecendo. Né? Um autor muito bacana, o nome dele é Newton Duarte. O Newton Duarte tem uma tese bem interessante. Ele fala assim, que a educação antes, o analfabetismo, era o sujeito que não estava na escola, né? Ele não estava na escola, então não era uma escola aberta para todos e todas. Aqui quem tem mais de 30 anos, né? Eu tenho 20 e poucos, não lembro disso. Mas quem tem mais de 30 anos, lembra de uma escola onde não havia vaga para todos e todas, né? Havia filas, inclusive, para matricular estudantes, e uma história muito triste. Então os analfabetos eram retidos pelo sistema. Hoje, há uma universalização do ensino, todos estão na escola, só que o sistema é tão fácil que cria novas estratégias para poder criar a segregação social a partir do conhecimento. E aí, se antes o analfabeto estava fora da escola, hoje ele está na escola. Entendeu? Ele está na escola. É terrível isso, né? E nós, professores e professoras, derramamos suor e às vezes não sabem o que está acontecendo. Mas isso é uma história muito longa que não dá tempo de contar agora, mas eu convido as leituras sobre isso, inclusive. Isso, o analfabetismo da escrita, da leitura, da interpretação de texto. Outros analfabetismos já existem, como por exemplo o digital, uma questão colocada muito em xeque hoje. Inclusive nós, professores e professoras, temos a doce ilusão de achar que basta saber usar o WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e fazer bumerangue, quem sabe dar aula com celular. Mentira. Celular é outra coisa, gente. Dar aula digital é uma outra coisa. Eu falo isso porque eu trabalho no programa de inovação e educação conectada, e isso é uma pauta constante nos municípios. Assim como não basta ler e escrever para alfabetizar, não basta usar um celular para mexer em Kawaii, para dar aula virtualmente. É um outro processo de imersão muito radical e que nós estamos prontos para isso. Sabe por quê? A maioria de nós está mudando. Somos geração analógica. Minha filha Eva, de 15 anos, domina muito melhor sobre as tecnologias do que eu. Mas está lá nas diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. E não adianta colocar assim, não, 100% dos alunos usando notebook nas aulas. Não é assim que funciona. E a formação docente fica como? É só um desafio. Tá? Analfabetismo científico, analfabetismo político. Caminhada é longa. Universalização do atendimento escolar, que é uma coisa que estamos avançando muito, claro. Com exceção da creche da EJA, eu acho que dificilmente temos crianças fora da escola. No Brasil, na Bahia e em Barra de Estiva, a história aqui pode ser contada por vocês no momento de elaborar as estratégias. Tá bom? Superação das desigualdades educacionais. Isso, inclusive, hoje vira recurso com VAR. Vocês conhecem o VAR e o VAT? Já ouviram falar disso? Não é o VAR do jogo de futebol, não, gente, o juiz. Outro chato levar de VAR. O cara faz o gol de comemora, resenha um amigo, daqui a pouco cancela o gol e foi ficar no chão. Tão chato. O VAR é valor aluno rendimento. Hoje, os municípios receberam a complementação do FUDEB. E é grana que estamos falando, inclusive para nossos planos de carreira, etc. Precisa criar situações que não haja desigualdades nas notas das avaliações externas. Ou seja, se no IBGE declarados brancos tiver uma nota maior do que no IBGE declarados pretos ou pardos, não tem implementação do FUDEB. E não adianta parecer ser igual a ser, tem que ser mesmo. Tem muitos municípios fazendo isso. Parecer não é mais importante do que ser. Nunca, tem que ser, tem que ser. Não é, minha colega? Tem que ser. E outra questão envolve desigualdades sociais segundo os cruzamentos de dados muito complexos, que envolve a assistência social, a questão do NIS.
Vocês conhecem o NIS? Aqui todo mundo é rico, ninguém tem NIS, não. NIS é o número de inscrição social, gente. Os alunos têm, com certeza. Tá? Bolsa Família, vários benefícios que sendo NIS. Professor, professora, eu acho que não tem NIS não, mas tudo bem. Tem que ter NIS, independente de ser rico ou pobre, pode ter NIS. Né? E o NIS vai dar essa informação, ou seja, se o estudante que é vulnerabilidade social tiver uma menor do que o estudante que não tem vulnerabilidade social, o município recebe complementação do Fundeb. Então, essa questão que envolve a diretriz 3 acorda com o pescoço, compreende? Dos municípios. Pescoço não é fácil não. Melhoria da qualidade do ensino, e aí o negócio é extremamente complexo. Qualidade de ensino é prova Brasil e IDEB, um debate muito aprofundado, não é isso, né? Apesar de ser um indicador que está sendo colocado aí, e eu defendo que tem que ter indicadores mesmo, mas tem que ter uma visão crítica sobre isso. A minha ponto de vista, tá, gente? Tem município treinando aluno, vai aumentar a nota, e o estudante não sabe a diferença básica de uma informação, não dá um bom dia, sabe? Então, conhecimento e qualidade é uma coisa muito complexa, mas ainda assim é um ponto de reflexão. Formação para o trabalho, promoção da sustentabilidade socioambiental, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Vocês lembram daqueles pilares da educação? Aprender a ser, aprender a viver, né? Estava muito na moda nos anos 2000, iniciozinho, né? Quando eu era nem professor, né? Vejo os parâmetros curriculares nacionais, aqueles livros coloridos, né? Você vai na escola, tem os parâmetros curriculares nacionais que servem para poder botar a tela do computador na altura certa, ninguém lembra mais aquilo, né? Mas era uma coisa que estava muito na moda. Hoje esse debate é um outro pilar, que é a questão do aprender a ser um ser humano. Que coisa, não? Estamos num processo civilizatório tão complicado que já se fala de crise da civilização. Estamos voltando a ser selvagens em pleno século XXI. Sabe? Isso é terrível. Terrível. Olá, estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação em proporção do produto interno bruto. Foi aí que os 10% ficaram por perto do PIB, tá? Valorização dos profissionais de educação, e aí cabe uma reflexão muito importante. Nós, profissionais de educação, entendemos valorização, e é uma luta extremamente justa como um plano de carreira, tá? E é uma luta extremamente justa. Mas se a gente pegar preto no branco, que é valorização profissional, ela tem 3 pilares. Notem, 3 pilares, faz toda a diferença. Pilar 1, valorização, que é a questão do recebimento justo e equiparado a outras profissões. Por que isso, gente? Que estava ficando feio. Tinha edital de concurso, aí estava lá, nutricionista, salário base, R$2.500. Médico, salário base, R$6.000. Professor, salário base, R$800. 20 horas. Estava feio, né? Todo mundo cumprindo os períodos. Aí a meta é equiparar outras profissões, e temos conseguido fazer isso a duras penas, apesar de não ser ideal. Mas o outro pilar é qualificação, ou seja, é nosso dever participar de formação, não é direito, é dever. Cumprir a ser é dever. Então a gente fala de direito, mas fala de deveres no momento de falar do plano municipal de educação. Participar de formação docente é dever, claro, na carga horária do professor, etc. E o outro pilar é qualidade. Remuneração, qualificação, tem que se converter em melhoria da qualidade. Esse é na lei, tá assim, tá? E por fim, difusão dos princípios de equidade, do respeito à diversidade e gestão democrática da educação, tá? Gestão democrática é um desafio gigantesco. Sabe por quê? Nós não temos cultura democrática no Brasil.
Se a gente pegar toda a história do Brasil, de 500 e poucos anos, e dividir no gráfico pizza, aproximadamente 14% da nossa história é uma história contada com um país vivendo um regime democrático. Mais da metade desse gráfico seria só Brasil colônia. A outra metade do gráfico Brasil imperial. A outra fatiazinha da pizza, democracia, entre aspas, com a República do Café com Leite, né? 2 ditaduras militares, uma de Vargas e a outra civil-militar mais recente, com 2 impeachments. Brasil, velho, que não é fácil a democracia aqui, não. A nossa educação tradicional nos ensinou a ficar calados em sala de aula, cerceava o direito à fala. O professor falava e nós escutávamos, como diria o Paulo Freire, tá borrasa, né? E a nossa cultura democrática é muito recente e muito madura. Então, a gestão democrática no Brasil é um desafio em construção. Tá? Lança um edital para participar do colegiado escolar. Na escola que eu trabalho é assim, com todo o respeito aos meus amigos e amigas, viu, Gilson? Com a dona de coração. Tá? Pessoal, precisamos de 2 professores aí para compor o caixa escolar, todo mundo ao fora. Um vai no banheiro, o outro não participa. Não tem um tempo não, professor, é aula, não sei o que, é a colega permanente. Compreende? Vai ter aí eleição para Conselho Municipal de Educação. Maravilha. Do FUDEB piorou. Né? Eu já fui do Conselho Municipal de Educação, do CMTCA, cada colega do CMTCA, do CME. Minha água está aí, daqui a pouco aparecem as cabeças de prego aí, de tanto tempo que está parado, vai até dele. Brincadeira, gente. Então, assim, a gente não tem a cultura de participação. Gestão democrática no Brasil é uma coisa a ser construída. E eu construir agora, ou é falácia, né? Ou é parecer. Nós parecemos ser democráticos, né? Mas não é democrático. Tem isso no Brasil. E Palestina pode construir sua história, tá? De maneira diferente. Pode passar, por favor. Olha, parece um negócio diferente aí. Nem parece que é palestra aqui. Alguém quer falar de ciência, gente? Ou falar de ciência não, né? Dar aula de ciências, falar de biologia. Aí eu trouxe uma figura ilustrativa para ajudar a entender o que é o sistema. A gente fala muito de sistema municipal de educação, mas a gente não entende o que é um sistema municipal de educação. Tá? O Brasil, por exemplo, até hoje não é um sistema nacional de educação. Desde lá do Manifesto dos Pioneiros de Educação, nos anos 30, se provoca que o Brasil tem um sistema nacional de educação. E até hoje não temos um sistema, o que é terrível para o Brasil. Sabe por quê? Porque a cada 4 anos muda-se muitos programas, muitas leis. A gente começa uma coisa, quando começa a amadurecer, acaba. Aqui eu trouxe 6 diferentes sistemas. Cada sistema desse aqui tem uma função autônoma e uma função muito independente. Tá? O primeiro sistema aqui é o sistema sanguíneo cardiovascular, tá, gente? Nosso coração e o nosso sangue que oxigena os nossos músculos, né? É para isso que serve o sangue, para levar oxigênio aos nossos músculos. É um sistema completo. Funciona sem que a gente perceba. O coração bate, sem precisar ficar pensando assim, ó, bate coração, bate coração, bate coração. Perfeito. Mas um sistema. O outro sistema é o sistema nervoso central. E nós, professores e professoras, ó, de vez em quando precisa ficar muito atento para não entrar em situações como burnout. Né? Eu falo uma história que eu acho que é piada, mas não é piada, gente. Não é piada. Fizeram uma pesquisa no hospício uma certa feita. É sério, no tempo existiam hospícios lá em São Paulo, né? Para cada 10 internos, 8 eram professores. Sério? Para cada 10 internos, 8 eram professores. O negócio é sério. Mas voltando aqui, cabelo branco e tal, né? Para evitar usar produtos
como renir, pintar cabelo, ficar junto mais tempo. É bom gostar da profissão, é bom dar uma aula habilitada, planejar uma aula, né? Porque a gente tem uma longevidade maior. Quando a gente não planeja uma aula, por exemplo, e não é raro, infelizmente, isso aconteça na educação pública, é quando as coisas começam a dar errado. Já dei muita aula ruim, e quando eu acho uma coisa comum, eu não planejei. Tá? O tempo demora a passar. A aula termina faltando meia hora ainda para terminar o horário. E o aluno de hoje, nesse saber, ele fala assim: ó, esse aí está vacinando. Esse não planejou aula não. Agora eu vou entrando perto do marido. Como é que a gente vai manter o controle da aula? Sendo agressivo muitas vezes. Menino, cala a boca. E aí, o sistema nervoso central bate as coisas. Né? Mas note, o sistema nervoso central também é um sistema. Nós pensamos e os neurônios fazem as sinapses para que a gente possa se movimentar, falar e pensar. O sistema pulmonar respiratório, o sistema intestinal, o sistema ósseo, o sistema muscular. Tá? Onde eu quero chegar com isso, gente? A soma de todos esses sistemas, mesmo sendo independentes, forma um todo, que é o corpo humano. A ideia de sistema de educação é que a soma de sistemas independentes, ao pensar o todo, forme a educação. É o sistema de segurança, é o sistema de saúde, é o sistema de assistência social, é a rede de proteção ao menor, é a rede de financiamento público da educação, é a rede de transporte que foi citada aqui, é a rede de merenda escolar, na organização do trabalho pedagógico. Essa rede tem que se comunicar de forma um todo. E esse sistema, na maioria dos municípios brasileiros, está em crise. Compreende? Eles são autônomos, mas pensando como um sistema, soma com o todo. E esse é o desafio posto a essa conferência de educação. Como pensar regime de intersetorialidade no momento de escrever as estratégias para as metas, pensar em como essa completude institucional pode funcionar. Ok? Avança, por favor. Aqui é rapidinho, viu, gente? É só uma descrição do sistema de educação. Eu vou ler e passar para ir para o final, tá bom? O sistema nacional de educação, unidade na multiplicidade. Isso é interessante. Unidade na multiplicidade. Temos vários tipos de sujeitos, vários tipos de professores, vários tipos de escola, vários tipos de escola do campo, tem escola urbana, tem escola periférica. Tudo isso forma uma unidade. Uma unidade na multiplicidade. Tá bom? Pode ser compreendido como a principal política de governança para viabilizar a cooperação entre os diferentes entes federados no campo da educação. O Brasil já conta com sistemas locais, que são sistemas municipais, de redes educacionais estaduais e municipais que operam segundo características de cada localidade. Mas o país carece de uma instância que atue como um sistema de sistemas, que é o Sistema Nacional de Educação, que não existe ainda. E o desafio para o próximo decênio é criar esse bendito sistema, tá? Reunindo e coordenando em um ambiente comum de diálogo todos os sistemas de ensino e articulando os diferentes níveis, tá? Pensar a estratégia, que amanhã será o momento para isso. É preciso pensar baseado no regime de colaboração e na intersetorialidade. Passa aí, por favor, querido. Aí são as temáticas, não vou aprofundar cada uma delas, pode passar, por favor. Temática 2, temática 3, temática 5. Vocês conhecem as temáticas e pronto. Considerações finais. A gente fazendo assim, ó. Se o marido ligar perguntando onde é que você está numa hora dessa, coloque ele no lugar dele. Rapaz, estou aqui na conferência, vai dormir, né? Agora, se a esposa ligar, seja doce, ô amorzinho, daqui a pouco chega em casa, tá? No caminho, vou passar naquele delivery, levar para você um açaí, né?
Segunda-feira, quem sabe um vinho, umas velas aí a tempo, né? Plena segunda-feira, que surpresa boa. E vamos lá. Planos de educação, ponto nevrálgico. Isso eu aprendi com a Lígia Márcia Martins, essa expressão. Atenção, gente. Estão chegando. Plano decenal e metas que superem a descontinuidade política, que são os pontos de ruptura em um planejamento decenal. Gente do céu, não dá para cada 4 anos pensar um plano novo. Não dá. O compromisso do Fórum de Educação Local é assegurar que as metas e estratégias continuem vivas nas consciências de cada um aqui do município de Barra da Estiva, porque não há projeto mais interessante do que um projeto de fortalecimento da educação pública local, porque todos ganham isso, né? Vinculação, gestão democrática, financiamento público e instrumentos de planejamento. Alguém aqui já ouviu falar de um PPA? Bem, PPA, Plano Plurianual. Sabe o que é isso? A cada ano é votado todo o orçamento do município no plano plurianual. Quanto o município vai poder gastar, investir no ano seguinte. Às vezes o plano plurianual prevê o orçamento e o PPA prevê outro. Entendeu? Aí no PNE está lá, construir escolas, creches para atender e universalizar a educação infantil até 2034. Só que o PPA fala assim, não tem dinheiro para construir creche. E aí faz como? Compreende? E não é com maldade do PPA não, gente. O orçamento é coisa séria. Qual é a estratégia? O Fórum de Educação precisa estar atento, junto com o Conselho Municipal de Educação, com a Secretaria de Educação, com todos, e fazer também com que o PPA dialogue com as metas do Plano Municipal de Educação, para que elas se tornem execuíveis. Do contrário, é só letra morta, não sai do papel, e depois de 10 anos estamos aqui discutindo onde foi que nós. Entendeu? Não adianta. PPA, está atento ao edital, geralmente na Câmara de Vereadores acontece isso, participar, está atento, vez e voz na fala, é assim que funciona. Tá bom? Avaliação, controle social e fortalecimento do regime de colaboração, como melhoramento do Estado no cumprimento de suas obrigações legais. Gilson sabe aí, existe um diálogo entre Estado e município, que por hora é muito assertivo, por hora é muito truncado, é só um exemplo. Instâncias federais, hora é muito assertivo, hora é muito truncado, tem que ser um diálogo fluido. O Fórum de Educação Local, na composição, precisa pensar nessas questões, tá? Para quê? Para que as obrigações legais sejam cumpridas. Fórum Municipal de Educação, o guardião do acompanhamento, execução do PNE. Aqui tem fórum de educação, não tem? É tarde, tem que ter mesmo. Entendeu? Intersetorialidade com algo articulado, compactuado e possível. Por fim, a avaliação do PNE com metas viáveis a curto, médio e longo prazo. Senão, não sai do papel. Tá bom? Passando agora a conferência como um momento de conferir. Isso é uma conferência. Conferir porque as metas não foram alcançadas, sem colocar, gente, caça às bruxas, não é isso. Uma avaliação sóbria, pautada nos conceitos republicanos, né? Que é a magistratura do documento, ou seja, vamos ler, entender, falar, fazer defesas com maturidade, com muita maturidade, porque não há espaço para ser diferente aqui. Porque quanto mais maturidade tivermos, mais chance de acertar nós temos. Né? Nós temos. Metas estratégias igual a versus limites e possibilidades. Há limites sim, mas há possibilidades, tenho certeza disso. Planejamento estratégico pautado na intersetorialidade. Hoje eu falo muito sobre isso.
porque é disso que nós estamos precisando também nesse momento. Tá bom? Pode passar, por favor? Encerro minha fala com uma pequena poesia do Bertold Brecht, um catedrático alemão que eu gosto muito. Tá? Em vez de serem apenas bons, esforcem-se em criar um estado de coisas que torne possível a bondade. Em vez de serem apenas livres, esforcem-se para criar um estado de coisas que liberte a todos. Eu tenho muita esperança de que um plano municipal de educação bem pautado, bem construído, vívido e vivido pelos próximos anos, é plenamente capaz de criar um estado de coisas boas e um estado de coisas que liberte a todos. Porque a educação, apesar de ser muito subestimada, é algo extremamente importante para a tomada de consciências, para desenvolvimento social, para desenvolvimento econômico, enfim, para criar, como diz o Saviani, uma sociedade verdadeiramente democrática através da educação, tá certo? Muito obrigado, gente. Tentei ser o mais rápido possível para segurar o retorno feliz e seguro a todos, tá certo? Valeu. Marcos, obrigado. E eu só tenho a dizer que o tempo, tanto para Marcos, quanto para Guilmar, quanto para Fátima, foi suficiente de tanta, de tantas discussões que poderiam ser trazidas aqui a partir dessa leitura que vocês fizeram.